Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de terça-feira, aqui no Primeiro Jornal da Rádio Tirol FM, o presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos, ele que desde 1996 ocupa esse cargo, Gilberto Antônio Piscinini. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, obrigado, Fabiano. Uma satisfação estar aqui na Rádio Tirol, rádio parceira de alguns anos já, né? E sempre é bom vir conversar aqui com a rádio, com as pessoas da comunidade. Bom sempre conversar sobre cooperativismo. Temos uma região bastante cooperativista, né, com muitas cooperativas de longa data de atuação. E aí, falando em Dália Alimentos, são 71 anos completados recentemente, né? Verdade. Nós, no sábado passado, o cooperativismo internacional, digamos assim, mundial, festejou o seu dia, que é o sempre primeiro sábado do mês de julho. E eu acho que o cooperativismo no mundo tem muito a festejar e muito digamos assim, a fazer ainda. É a maior organização não governamental do mundo e nós estamos, no Brasil, somos reconhecidos como Vale do Taquari como a região mais cooperativa do Brasil. Tanto é verdade que na próxima Expo Vale em novembro, vai ser um dos temas fortes, vai ser o cooperativismo. Então, nós estamos inseridos nesse processo de crescimento, desenvolvimento, fortalecimento das comunidades. Essa questão cooperativista, acredito que vem aí com os nossos imigrantes, né? Um espírito que veio, na verdade, dos nossos antepassados, aí, que trouxeram isso para cá. Com certeza, eu acho que primeiro a imigração alemã, depois a italiana, vieram a imigração polonesa, enfim, as várias etnias que vieram compor a comunidade regional, e isso tem um fator primordial, importante nessa cultura do associativismo, e não é só no sistema de produção agropecuário. A gente vê as ações comerciais, é uma forma também de associação e trabalhar em grupo. Isso fortalece e potencializa uma região que nem a nossa, o Vale do Taquari, pela diversificação, pela importância de estar inseridos num processo de representação regional, estadual, enfim. Mas o cooperativismo é que mostra realmente que a economia pulsa forte, se tratando de agropecuária, de crédito, na área da saúde. E aqui vocês têm a Sertel, que é um exemplo de cooperativa também, assim tem várias no estado. E são 13 segmentos diferentes que nós temos na economia do Rio Grande do Sul, que é organizada de forma cooperativa. E a Dália hoje produzindo aí para o mundo todo? Mundo todo. Nós já temos uma tradição de muitos anos, estar participando do mercado internacional e sempre procurando fazer parte desse mercado, porque fazer parte do mercado de exportação é você estar acompanhando a evolução que existe no mundo. Evidente que o Brasil tem algumas limitações ainda por questões, barreiras sanitárias, barreiras comerciais, que muitas vezes se confundem por interesses dos nossos importadores. Mas é importante estar no cenário internacional também. Mas, diga-se de passagem, nós já fomos maiores exportadores em percentual de faturamento. Hoje nós estruturamos muito forte a nossa área comercial, está presente praticamente em todo o Brasil. E agora uma novidade, a Dália também entrando no segmento avícola. Verdade, é um sonho de muitos e muitos anos, que os associados acalentavam, e já é um projeto que foi pensado há vários anos atrás, foi planejado, tivemos o tempo de pensar bem, planejar e buscar a parceria do BNDES, e agora está indo para o último ano de montagem do projeto. As instalações do frigorífico estão praticamente prontas e o que está se fazendo lá agora é a instalação de equipamentos, a fabricação também já está sendo construída e a fábrica de farinhas praticamente está pronta. E nas próximas semanas, começa a construção, os condomínios, que nós vamos organizar toda a produção através de núcleos de produção, e que será também projetos extremamente modernos, uma vez que serão construídos em isopainéis, serão tudo que virá uma novidade muito grande em termos de criação de frangos, é o que existe mais atualizado nesse momento. O que nós já vimos acontecer na Europa, nos Estados Unidos, são projetos que estão sendo feitos dessa maneira, o sistema Dark House. E também, em 2017, a Dália recebeu a visita de uma missão de Cuba, né, constituída de veterinários cubanos, que esteve visitando a planta de leite em pó, e agora veio então a habilitação para exportar a Cuba também.
É importante ser habilitado por mais países. A gente sabe que o sonho de toda a empresa brasileira é ser habilitada para o Japão, para países, digamos assim, que tem um poder de compra mais forte. Mas é importante ser habilitado por Cuba, por Venezuela, por esses países, para começar, países da América Latina ou América Central, e posteriormente a gente sabe que fazendo com que essa habilitação cumpra algumas exigências do Ministério da Agricultura e dos próprios importadores, é um passo lá na frente para estar habilitado para outros países. É importante ter essa possibilidade de poder exportar, quando evidentemente ter esses contatos lá fora com as trades, enfim, os mercados compradores, porque ajuda a desovar, digamos, estoques quando força os preços, os produtores começam a ter dificuldade de rentabilidade na atividade, a própria indústria, enfim, é sempre uma válvula de escape importante quando o Brasil tem excedentes de produção. E desses seus longos anos, na verdade, já como presidente do Conselho de Administração, o que o senhor poderia nos contar, assim, de fatos peculiares daqui a pouco dentro dessa missão aí, que é estar à frente de um Conselho de Administração de uma cooperativa do tamanho da Dália? A gente pensa, o tempo passa muito rápido e ao mesmo tempo a gente planeja o futuro, a gente imagina sempre pensar como é que vai estar a cooperativa daqui a 20 anos. Então, quando eu entrei no conselho da cooperativa, eu era o mais jovem, estava sentado ao lado de pessoas experientes que tinham muita história, muito conhecimento, muitas experiências, umas boas, outras com dificuldades, mas para mim sempre foi um aprendizado muito grande. A gente vem de uma família do avô, tios, meu pai era um pouco mais jovem, foram fundadores da cooperativa, é uma família, digamos assim, que ajudou a fundar a cooperativa, mas uma vontade muito grande de ver que a cooperativa fosse buscar os seus objetivos, os seus sonhos. E eu me recordo muitas vezes conversando com lideranças, o conselho, reunindo lideranças, os delegados, onde a gente definiu no passado, conversamos com todas as lideranças para ver qual é que é o próximo passo que se faria depois de reestruturada a cooperativa, que passou como todas passam, por algumas dificuldades na hora da reestruturação, enfim. E os associados entenderam que a cooperativa deveria investir forte no setor lácteo, antes do setor avícola. Então veja, depois de 20 anos nós estamos agora investindo forte no setor avícola, porque o setor lácteo tem belas plantas habilitadas, enfim. Digamos assim, a sabedoria, a margem de você acertar, de não errar, é ouvir o que pensa a maioria. Então nós sempre tivemos um sistema de trabalho, de representação, de lideranças, de ouvir o que a maioria pensa, mas sempre com um objetivo muito claro, a direção da cooperativa, de seguir um norte, conversar, buscar o apoio, e foi assim que nós fomos estruturando a cooperativa, e hoje ela tem um faturamento fantástico, vai crescer muito nos próximos anos, e são lembranças assim que a gente tem ao longo desses 20 anos, e ouvindo falar já, eu tenho 58 anos, eu ouço falar da cooperativa desde os 5 anos em casa, porque era um projeto, era a segunda casa depois da casa da gente. Muito bem, e tá aí então a Dália hoje, dentro da questão lácteos não havia exportação, então na verdade Cuba acaba sendo aí o primeiro país a receber exportação. Exatamente, nós construímos a planta, em questão de um ano depois de inaugurada, ela já era habilitada para mercados internacionais, só que faltava um país, uma missão que viria ao país nos visitar e posteriormente haver habilitação. Então a gente festeja isso, e ao mesmo tempo a gente sabe que é um passo, é o primeiro passo de várias habilitações que vamos ter no futuro dos países da lista geral. Muito bem, e a Dália também pensando aí nos jovens, né? Porque querendo ou não, a renovação ela tem que se fazer necessária para o cooperativismo continuar saudável e forte como sempre, né? Exatamente. Exatamente. Quando eu falei antes que eu era o mais jovem do grupo, hoje eu sou na faixa intermediária, nós estamos promovendo, inclusive agora no final do mês, no dia 15, a gente está promovendo uma excursão, uma viagem ao Paraná e ao Paraguai, com um grupo de jovens que fizeram um curso que nós chamamos o Programa Sucessão Rural,
e junto com o Conselho de Administração. Então nós estamos fazendo uma turnê ao Paraná e ao Paraguai para conhecer um pouco o trabalho que é feito lá, estratégias, enfim, o intercâmbio que é sempre importante entre as cooperativas, e ver também o que fazem lá e abrir a cabeça dos jovens, porque serão as próximas lideranças que estão vindo, abrir espaço. Sem dúvida, e merecidamente o Gilberto foi condecorado pelo Poder Legislativo, né, lá de Encantado, com uma homenagem durante a Semana do Cooperativismo. E com certeza é mérito de um trabalho, né? Muitas vezes a gente não gosta de receber uma condecoração, uma homenagem, mas ela com certeza é merecida. Eu acho que vai um pouco também pelos cabelos brancos que estão chegando, né? Que é a maioria, mas eu acho que é importante, eu acho que isso faz parte de uma trajetória. Que bom que a gente possa estar sendo lembrado, e pelo tempo, antes dos 21 anos eu já estava no Sicredi, a gente começou um trabalho de reestruturação das cooperativas da Credo na época, depois o sistema Sicredi, a gente participou de tudo isso, da transformação, e a gente tem no cooperativismo um meio de enxergar as coisas diferentes. A gente no passado, e tem gente que até hoje acha que cooperativismo é socialismo, é uma confusão ideológica, nada disso. Cooperativismo, ele deve ser estruturado e pensado para que todos possam, uma visão empreendedora, uma visão até capitalista, mas distribuindo os resultados, que ao invés de ficar com ficar com um resultado grande, que todos que estão empreendendo junto, que possam estar distribuindo esses resultados, e a comunidade também sendo lembrada e fortalecida. E que bom que a Dália pode comemorar aí 71 anos, né? Com muita saúde, com certeza. 71 anos, é uma senhora já com experiência, mas muito saudável. Muito saudável, né? Com muita vitalidade, com muita vida pela frente. Vamos aguardar aí as próximas novidades, então, né? Dentro da sua expansão. Agora, então, essa novidade dentro do setor avícola, né? Fazendo um investimento. É um investimento, assim, que a gente tem olhado muito, né, as experiências que temos. Estivemos no Paraná esses dias também olhando os projetos novos que estão vindo, a tendência, desde a genética até o sistema de construção, o que pensam as outras empresas, outras cooperativas também. E nós estamos num projeto novo, uma atividade nova, e nós temos alguns diferenciais, a gente sabe que vai ter em função da logística, por concentrar a produção. Os produtores terão escala, mas juntos, e assim, pela experiência que nós temos nos projetos de leite, e há mais de 20 anos com projetos de suinocultura, então a atividade associativa dentro de uma cooperativa, ela é mais um braço, digamos assim, da organização cooperativa. Mas nós estamos apostando muito nesse sistema de redução de custos muito grandes em termos de transporte. Os caminhões serão grandes, a concentração dos frangos, a biossegurança, o cercamento, tudo aquilo que se exige em termos de biossegurança terão nesses projetos. E também o abatedouro frigorífico será extremamente moderno, não pode ser diferente. Assim como nós temos um frigorífico de 65 anos atualizado, a gente procura fazer os reinvestimentos, estar permanentemente atualizando as plantas. O projeto Frango é um projeto novo, ele tem a obrigação de estar entre os mais modernos, porque é assim que vai estar, digamos assim, preparado para os próximos anos. Se nós olharmos o que o cenário nos apresenta, a gente vive um período aí já de longa data de recessão econômica, né? E o cooperativismo, será que é a grande diferença para empresas, digamos, uma cooperativa como a Dália, estar, digamos, num momento até bom dentro desse cenário todo? Uma cooperativa, ela não pensa em fazer investimento, investir para, digamos, justificar os seus acionistas. Uma cooperativa pensa nas necessidades, nas oportunidades de estar investindo, reinvestindo os seus recursos. Quando nós planejamos o projeto Frango, é porque há muitos anos, eu contei antes que há 20 anos atrás se discutiu entre investir forte em lácteos ou na avicultura. Realmente estava dentro digamos assim, de um norte, se fazer investimentos na avicultura. Claro que a nossa estrutura de vendas, que nós temos em todo o Brasil, ela se ressente da falta no portfólio de produtos dos produtos de frangos. Então foi uma questão natural de investir na avicultura, e no tempo certo nós partimos para isso.
esse tempo de decisão, de discussão e planejamento, encaminhamento do investimento, era no fim de um ciclo de euforia, digamos assim, nos anos 2013, 2014, e agora nós estamos numa recessão longa, um país em crise. Agora nós sabemos que, assim como tem empresas vendendo plantas, fechando unidades, tem as empresas, poucas, mas as empresas abrindo unidades. E também nós sabemos que vamos atender o nosso cliente, aquele cliente que está no Brasil. Futuramente não se sabe se vai ter exportação ou não. A gente vai começar um projeto, um abate de um turno, e depois, conforme a necessidade, vai se aumentando em 2 turnos, 3 turnos, quantos forem necessários. Agora, todo o planejamento, todo o projeto, ele é pensado, planejado a longo prazo. E nós tivemos grandes vantagens também na construção e na contratação, digamos assim, na compra dos equipamentos. Compramos com valores menores do que foram orçados lá no início. Ou seja, se pensou em investir 100 milhões, por exemplo, numa planta, e se gastou bem menos porque comprou mais barato, porque o mercado está completamente parado. Então tem as suas vantagens, mas o mais importante são investimentos de médio e longo prazo, que o retorno virá com base num trabalho muito focado, profissional, e como deve ser, como as empresas que estão ali atuando. A Langiru tem essa experiência na avicultura, conhece muito bem o mercado, está presente no mundo, exportando. É assim que se viabiliza os projetos novos e os projetos que estão em andamento. É sempre com uma visão muito planejada e apostando sempre profissionalmente que o resultado virá. Aproveitando o gancho de Cooperativa Langiru, há poucos dias a gente divulgava aqui uma parceria entre as cooperativas, né, e divulgava isso com muita alegria. Olha, nós temos o hábito de sentar em 4 cooperativas, sentarem juntas. São reuniões fora da UCERG, são reuniões inclusive a próxima será aqui em Teutônia. Uma ideia que surgiu da gente conversar assuntos de pauta que nós mesmos criamos, que são a cooperativa a Dália, a Langiru, a Santa Clara e a Piá. Essas reuniões começaram abrindo um pouco, se conhecendo mais, olhando que o nosso concorrente não somos nós, evidente que são os mesmos vendedores que estão lá no varejista, enfim, mas o grande concorrente, muitas vezes a gente faz o concorrente. Então começamos a trocar experiências, muitas estratégias estão dando muito certo, por exemplo, abrir números, comprar em volume, comprar junto, ou comparar preço com fornecedores. Isso a gente andou já, e esse sentar junto há mais tempo começou-se a conversar com a Langiru. Todos sabem que tivemos pequenos atritos, isso é coisa de vizinho, né? E as áreas são muito próximas, pode acontecer alguns atritos normais até, mas isso é coisa do passado, e nós estamos olhando isso com o presidente de SEU, enfim, a direção e o conselho. Nós temos muita coisa em comum, pela proximidade, pela cultura. Nós vamos, com certeza, isso evoluindo vai trazer grandes frutos para as 2 cooperativas, porque nós vamos ganhar muito digamos assim, no custo logístico, em força, em parcerias possíveis no futuro, mas isso sempre no seu tempo. A gente vai chegar lá e nada atropelado, e a primeira experiência está vindo através de uma prestação de serviço em produção de leite em pó. A gente quer realmente cumprimentar os associados da Langiru, em nome do Conselho de Administração da Dália, e dizer que somos irmãos, parceiros, mas sempre pensando que os 2 devem estar indo juntos e crescendo juntos e tendo muita confiança entre as partes. E nós queremos, é claro, estender em seu nome a toda a família, na verdade, Dália Alimentos aí, que produz com muita qualidade, né? Parabenizá-los pela passagem de mais um aniversário, e sabemos que com certeza aí vai se estender por muitos, muitos anos, e sempre com muito trabalho, com muita seriedade, né? Com muita saúde, é o que precisa, né? Muito obrigado. Isso vou levar na reunião de amanhã do Conselho, e com certeza essa expectativa, esse sentimento de estar presente numa região, estar numa região que tem uma diferenciação na produção de alimentos, na agricultura familiar, essas milhares de famílias que dependem da atividade. Nós não temos outra coisa de pensar senão pensar sempre no maior ganho, uma estratégia mais bem montada para que todos vençam e a comunidade toda seja beneficiada. Eu quero já agradecer ao senhor ter aceito o convite de vir aqui. Esteja sempre convidado, sinta-se sempre convidado em usar esse espaço, né, por favor. E deixo o espaço à disposição, então, por favor. Quero agradecer, Fabiano, a oportunidade de estar aqui.
eu que venho, de vez em quando eu venho para a Rádio Tirol, uma parceira que nós temos aqui de comunicação, e estou sempre à disposição também, é acordar uma hora antes, vir para cá e a gente é sempre muito bem recebido e a gente conversa com uma comunidade próxima. E eu quero deixar um grande abraço a todos que nos ouvem e a ti pela entrevista. Obrigado. Hein? Eu que agradeço, muito obrigado. E seguimos torcendo pela nossa seleção, né? Que ontem conseguiu aí se classificar. E eu estava mesmo dizendo antes, tá jogando um jogo sério, sem muita firula, né? Mas fazendo a sua parte. Assim nós somos campeões nos Estados Unidos, né? 1-0, um golzinho assim e tal. Isso. Mas acho que estamos no caminho certo. Vamos ver o que dá. Com certeza. O trabalho sério pelo menos está sendo feito, né? Tá certo. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado.